Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Daniele Caro e nos encontramos aqui diariamente para fazer a prática da leitura, um hábito em nossas vidas, através do Espiritismo. E para darmos início a esse projeto, a obra escolhida foi o livro Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. A ideia é lermos toda a série A Vida no Mundo Espiritual, e o primeiro livro, então, desta série é a obra Nosso Lar. E nós já estamos no capítulo 27. Se está chegando pela primeira vez, retorna, assiste as primeiras lives, tem inteira do assunto. É uma história muito interessante, né? A chegada desse espírito, André Luiz, no plano espiritual, né? Como se desenrolou, aonde foi o primeiro lugar, por onde ele passou, que não foi muito bom, ele foi socorrido, ele se recuperou e agora ele vai trabalhar, enfim, depois de se preparar um pouco para isso, de ter tido alta da sua recuperação, está morando na casa de Elísias, conheceu Dona Laura, a anfitriã, né, a matriarca da casa, recebeu bons conselhos relativos ao trabalho, o trabalho que ele tanto esperou. Vamos lembrar que André Luiz foi médico enquanto encarnado, né, na Terra. E agora, então, ele vai finalmente trabalhar. Vamos recordar também que este primeiro contato dele com o serviço, com o servir, né, é ainda de observação. E Dona Laura recomendou bem, né, que ele se cuidasse em relação a isso, porque teriam muitos desafios, mas que ele sempre se oferecesse para o trabalho sincero, né? Mas então vamos lá, sem conversas, sem delongas, vamos à leitura do nosso capítulo 27, que se chama O Trabalho, Enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Então, terminamos o capítulo 26 com o André chegando ali no Ministério da Regeneração, aonde ele vai fazer esse trabalho de observação, e ele foi apresentado às câmaras de retificação, né? Terminou o instrutor mostrando para ele que eram câmaras, né, subterrâneas, e agora ele está começando a explicar isso, que a cena que ele se deparou era bem triste, né? Despojos humanos, ele fala aqui. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Então, André, por mais preparado que tenha sido para o trabalho, ele chegou lá e a sensação foi muito forte, que ele teve que parar e se apegar à prece para conseguir continuar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Tobias é o instrutor que está acompanhando, né, André Luiz aí nesse novo trabalho. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. Que acontece? Que aconteceu? Né? Tobias perguntou. O ministro Flacos, esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. E aí temos uma nota espiritual, né, do autor,
que os samaritanos é uma organização de espíritos benfeitores em nosso lar. Então, os samaritanos, esta equipe de espíritos benfeitores, sai para trabalhos externos, no umbral, né? Vão lá assistir aqueles irmãos que estão pedindo auxílio no umbral. Então, muitos dos trabalhadores aqui do Ministério de Regeneração, dessas câmaras de retificação, saíram e foram para o trabalho, né? No umbral. Por isso que tem poucos trabalhadores ali. Isso que Tobias está perguntando para esta trabalhadora, para esta enfermeira, né? E aí ela esclarece que o ministro Flacos determinou que eles fossem com os samaritanos. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior do que a morte na terra. Socorro, socorro, eu quero sair. Eu quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. O assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental deste agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Então aqui, o que a serva está explicando? Que eles já constataram que a piora do ribeiro, né, que é este paciente, se dá por quê? Porque a família de encarnados na Terra fica por chamar, né? Não sabemos que tipo de responsabilidades ele deixou, se essa família dependia muito dele, mas fato é que essa família fica chamando ele, talvez não só por coisas boas, né? Dá a entender. E ele, como não se preparou, né, psiquicamente para desencarnar, né? Ele não consegue se blindar dessas interferências da família e ele fica completamente perturbado, né? Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração. Subtraí-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Então a serva está explicando que ele fugiu do leito, né? E que 2 enfermeiros tentaram detê-lo, argumentando, explicando, mas que não adiantou. Então que ela teve que aplicar-lhe passes e fazê-lo dormir, tirar a mobilidade em benefício dele mesmo, né? Porque ele fala que era crueldade, que a esposa estava precisando, que os filhos estavam precisando. Então, são essas emanações que a família está mandando para ele. Vejam bem, essa família deve estar se lamentando, o que vamos fazer agora, né? Senhor Ribeiro, precisamos dele. E ele sente isso e fica desesperado, totalmente descontrolado. E só o que ele consegue atinar é que ele precisa voltar para a Terra, né? Sem nenhuma condição de entendimento de onde ele está, né? Da condição que ele está agora. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe
o Ribeiro em paz. Então Tobias disse: vou pedir interferência na família para que essa família receba outras ocupações para que assim possa deixar o Ribeiro em paz. Por quê? Se o Ribeiro ainda não consegue entender, a família já, né? E a família tá por estar ali apegada a essas lamentações, a esses pedidos, porque, né, quer. Então a família pode mudar a situação, enquanto o adoentado não. Então o que eles vão fazer? Agir na família, lhe mandando outras ocupações para que elas possam assim liberar, né, mentalmente o parente, né, o pai, o esposo, né, que é o Ribeiro. Fixei o doente, procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Então André Luiz ficou ali analisando, né, o paciente, o Ribeiro, e viu que realmente ele não tinha condições nenhuma, né, de concatenar a sua situação e muito menos de conseguir auxiliar a sua família de forma alguma. Notando minha admiração, o novo orientador explicou: o pobrezinho permanece em fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixa-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhe a procedência e o histórico das situações. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias, relativas à curiosidade, e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso e melhoras, que mantivesse a calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos pelas numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vim a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física, e muita vez sob o império de baixos pensamentos. Reservam-se essas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Então, eles prosseguiram após, né, atender Ribeiro ali, ligeiramente, prosseguiram pelas fileiras de camas, e André está explicando aqui que é uma ala masculina, né, e que o cheiro que ele sentia, né, era fétido, era forte, e que não era por sujidade, né? Porque lá tudo muito limpo, né? Os cuidados em nosso lar estão em um hospital que, apesar de diferente, como o André relata aqui, não deixa de ser um local de atendimento, mas que essas emanações vêm dos próprios espíritos que ali estão, né? Dos seus pensamentos e do que ainda, de tudo ao que ainda estão apegados. Mas vamos continuar. Tobias, estou morrendo a fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, eu não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração, alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar.
Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que esses doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmo. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos estes padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o seu coração. E depois de uma pausa, em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas da vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio do mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Então Tobias está explicando para André que aquela ala ali, lembrem que tudo lá em nosso lar tem uma organização, né? É tudo muito organizado, existe lógica por trás. Então ali naquela ala, por questão de afinidade, né? Estão espíritos que se afinizam por alguma coisa. E então aqui Tobias está explicando, essa ala, que são só de homens, como a gente viu, são desses espíritos, né, que tiveram muitos proveitos financeiros, né, enquanto encarnados, mas que não souberam entender a utilidade, né, dessa ferramenta. E usaram só em benefício próprio e acharam mesmo que não teria fim, né, que de alguma forma continuariam colhendo estes gozos, né, materiais após a morte do corpo físico, ou então sequer pensaram nisso, né? Mas vamos continuar. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semimortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Então, pela primeira vez, a gente está sabendo o nome, né, dessa servidora, Narcisa. Então, a Narcisa acompanhava eles. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante particular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamo-lhes crentes negativos. Em vez de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Em vez de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono
E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Findo a operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viçoso, com terríveis emanações cadavéricas. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Então, eles foram para uma outra, chegaram a uma outra câmara, em separado, onde tinha 32 homens dormindo, vamos dizer assim. Onde só se via, que eles como que respiravam. Então, Tobias vai explicar que estes ainda, a situação deles ainda é pior, que eles sequer despertaram, Se a daqueles anteriores era ruim, a desses ainda é pior, porque eles ainda nem acordaram. Eles estão, a culpa, que eles carregam em si, o adormecimento é tão grande que eles estão num estado de pesadelo constante. Eles ainda nem despertaram. Foram espíritos que, alheios a qualquer vontade de autodesenvolvimento, qualquer vontade de desenvolvimento moral, só passaram por uma existência, sem o entendimento do trabalho como algo útil para si e para os outros, sem perspectiva de futuro, reclamando, condenando, acreditando que o mal vence, enfim, espíritos que não tiveram nenhum tipo de utilidade, Então, esses espíritos estão em dormência. Então, Tobias começou a aplicar os passes ali, como a gente viu, para o atendimento desses irmãos que estão adormecidos. E quando terminou os 2 primeiros, onde ele aplicou os passes, eles começaram a expelir uma substância negra, Como o André Luiz explica aqui, como se fosse um vômito, escuro, viscoso, com emanações muito, muito ruins. Então, vamos explicar para ele. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza. Limpar eles era como se um vômito mesmo, que necessitava de limpeza. Mas debalde, grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Então, André Luiz, lembrando dos conselhos da Dona Laura, que disse sempre que tu puder, serve, não fica só observando, sou médico. Então, ele aproveitou e disse, eu vou ajudar a limpar, Pegou os produtos de higiene e foi ajudar a Narcisa naquele processo de limpeza daqueles irmãos, Estavam muitos deles ali emanando aquela espécie de vômito escuro. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico, que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então, terminamos aqui a leitura do nosso capítulo 27, E André, feliz, por si, pelo médico, que recomeça como um servo, útil. Isso que ele quer dizer, assim, totalmente olhando tudo de forma diferente, bem instruído, por Dona Laura. Ele está feliz,
por ele poder recomeçar, pela sua oportunidade, né? Mas conhecendo também, chocado, conhecendo toda a realidade, a nossa realidade, quando chegamos despreparados no plano espiritual, né? Quando não nos preparamos minimamente, nem adequadamente, mas minimamente, né? Para um desencarnar, né? Não pensamos na vida futura. E essa é a realidade que nós estamos vendo aqui, que a André está se deparando nesse primeiro dia de observação. Então vamos ficar por aqui hoje. Obrigada por tudo, gratidão à espiritualidade que nos acompanha, que assim seja.